Então vamos lá, pessoal. Continuando nosso estudo. Hoje a gente vai estudar aqui, vai ver a civilização egípcia. Então, o início da civilização egípcia e seu desenvolvimento ali na Idade Antiga. Eu sempre tive o interesse de estudar a civilização egípcia, primeiro porque quem é da minha geração, quando era criança, viu ali os filmes da Múmia e também desenho, se eu não me engano, era o desenho da Disney do Moisés. Também fala um pouco sobre... Ele foi criado no Egito, né, como príncipe do Egito. Além disso, a civilização egípcia, ela foi uma das primeiras a criar a escrita, né? A evolução da escrita, o alfabeto, e pela sua proximidade ali regional com a região da Palestina e de Israel, ela influenciou tanto a formação das religiões daquela região, né? Religião, o judaísmo, cristianismo posteriormente, e com isso, né, a formação do pensamento ocidental também. Então tem alguma influência, né, da civilização egípcia na nossa forma de pensar através dessa influência das religiões e da cultura. É um assunto bem amplo, é um período histórico ali de aproximadamente 3.000 anos, então vai ser bem resumido e eu acho que eu vou ter que fazer mais de um vídeo. Na verdade, essa é a segunda tentativa que eu estou fazendo de gravar. Eu gravei a primeira parte já uma vez, só que eu gravei sem áudio, então estou tendo que regravar agora de novo. Beleza? Então vamos para o estudo. Hoje eu vou experimentar também desse novo jeito aqui, com a tela dividida. Eu acho que vai ficar melhor de ver o que eu tô digitando aqui na tela. Tá? Então, começando, né, a gente vai ver a civilização egípcia. Mais uma vez a gente está utilizando o livro do Burns, né, a história da civilização ocidental. Tá? O livro está aqui também. E aqui eu deixei uma imagem ali de um texto, né, do Egito, dessa escrita egípcia, tá? E da arte, né? Uma cultura muito interessante, né? Tem bastante coisa artística, eu acho, do Egito antigo aí muito, muito interessante, né? As artes muito bonitas. Então vamos lá. Então o primeiro tópico aí que a gente vai falar são as origens da civilização egípcia. Os historiadores, eles estimam a sociedade naquela região evoluiu para uma civilização, né? E isso tem muito a ver com o desenvolvimento da escrita, mais ou menos em 3.500 a.C. Já existia uma sociedade ali muito anterior a isso, as pessoas já viviam ali, só que o aumento da população e o aumento da complexidade dessa sociedade fez com que essa sociedade evoluísse, né? Daquela sociedade neolítica que a gente estudou no último vídeo, para essa sociedade já mais civilizada, né, essa que a gente pode chamar de uma civilização, mais ou menos ali em 3.500 a.C. E aí existem alguns fatores que foram essenciais para essa evolução. Tá? Então o primeiro tem a ver com a localização, que é no Vale do Nilo. Então a localização é essa daqui, ó. Aqui é o norte, né, da África, né, o noroeste da África, e aqui é a ligação da África, né, com o Oriente, que agora a gente chama Oriente Médio, né? Antigamente se chamava Oriente Próximo, né? Aqui é a Palestina e onde atualmente tem o Estado de Israel. O Nilo, ele vai descendo aqui pelo deserto, né? Então todo esse vale rico aqui verde é o Vale do Nilo. E foi nessa região aqui que se desenvolveu essa civilização. Então o primeiro aspecto importante do Nilo é que ele tinha uma cheia regular. Todo ano, no mesmo período do ano, ele transbordava e inundava ali parte daquele solo, né, trazendo nutrientes do rio para o solo e irrigando o solo também. E aí, por milhares de anos, o rio trouxe sedimentos, né, pelas águas que se acumulavam ali na volta do rio, naquele vale. Com as cheias, ele espalhava para a terra. Isso trouxe uma fertilidade muito grande para aquela região, a fertilidade do solo muito grande. E aí o último aspecto relevante do rio é que ele trazia também a disponibilidade permanente de água, tá? Então uma região seca, um deserto, mesmo assim aquela população teve permanentemente a disponibilidade de água na região. E aí todas essas características juntas formam o caráter, né, o modo de pensar daquela sociedade, das pessoas ali, que acreditavam, né, tinham uma crença que a natureza era previsível. Então aquela sociedade evoluiu com essa crença, né, que a natureza é previsível, é estável, é boa, e isso propiciou que eles também se desenvolvessem de uma forma pacífica. Aqui é o terceiro aspecto da origem, é que o local era cercado por desertos e pelo mar. Se a gente voltar aqui para o mapa, a gente vai ver isso, né? Essa região aqui toda é a região do deserto do Saara, né? Se estende até a outra ponta do continente, né? E aqui o mar Mediterrâneo, aqui, eu não lembro o nome do mar.
E aqui o Mar Vermelho. Então toda essa região era protegida por todos os lados. Isso deu uma proteção grande, principalmente no início ali da formação dessa civilização e dessa sociedade, de invasões estrangeiras. Então eles puderam evoluir de forma bem pacífica, aumentar a quantidade de pessoas ali, a complexidade da sociedade, antes de começarem invasões, de outros povos. Agora a gente vai ver a história política do Egito. Então, nessa primeira parte, a gente vai falar sobre a história política e como o Egito evoluiu, né, desde o início da civilização até perto ali da era ali do nascimento de Cristo. Essa parte da história do Egito, ela se divide em três grandes partes, né, que é o Antigo Reino, que vai de 3100 a.C. até 2200, o Médio Reino, que vai de 2000 a.C. até 1786, e a última fase é o Império, que vai de 1575 a 1087 a.C. A partir daí, a história do Egito Antigo, ela continua, mas a civilização já não é mais a mesma, né? O Egito vai passar por uma série de invasões e ele vai passar de mãos em mãos ali por outras civilizações e outros impérios, né, que invadem e controlam o Egito nesse período. Então, primeiro, vamos ver esse período aqui do Antigo Reino. Ele começa ali em 3100 a.C., mas a civilização egípcia começa em 3500 a.C. Então, teve um período ali de mais ou menos 400, 500 anos entre o início da civilização e o início do Antigo Reino, que é a unificação, né, desses povos que vivem ali. Então, nesse período anterior ao Antigo Reino, né, houveram as primeiras tentativas de irrigação e drenagem. O rio ele trazia disponibilidade de água, mas no curso dele. Obviamente, nem todos os locais de cultivo estavam ali debruçados sobre o rio. E aí, para levar água para esses locais, que ainda assim ali era um local seco, né, uma região seca, não tinha praticamente chuva, essa civilização, essa sociedade antiga teve que começar a desenvolver alguns canais de irrigação e de drenagem do rio. Isso aí até forçou um desenvolvimento precoce de noções de engenharia, de matemática, né, que vão ajudar a evolução para a formação da civilização egípcia. Aqui tem uma imagem que ilustra esses canais, né? Então, aqui é o Nilo, na beira ali, ao lado do Nilo, a população ali escavava um canal, né, que trazia água. Provavelmente esse canal se aprofundava mais depois, tá? Essa imagem aqui, ela não é propriamente retratando o período ali antes do Antigo Reino, porque tem essas máquinas aqui que foram inventadas posteriormente, que é um tipo de guindaste, né? Tinha um sistema aqui de contrapeso e uma cesta aqui que buscava água, e aí a pessoa operava aqui e levantava com muito mais facilidade e jogava água para dentro do canal. Inicialmente não existia essas máquinas, era só o canal escavado mesmo. E aqui tem outra imagem que está com uma qualidade ruim. Eu tive dificuldade de encontrar imagens que ilustrassem isso, né? Mas aqui ilustra aqui os canais, esses canais de irrigação, né? Essa imagem aqui retrata o período posterior, porque já tem pirâmides aqui ao fundo, né? Mas a construção desses canais iniciou nesse período aí anterior à consolidação do reino. Prosseguindo, nesse período também eles começaram a fabricação e utilização de instrumentos de cobre. A gente viu no outro vídeo que fala sobre a pré-história, que é aquela idade da pedra, né? Que a história da humanidade ela pode ser dividida em dois momentos grandes, né? Que é a idade da pedra e a idade dos metais. E a idade dos metais ela vai ser subdividida também em várias eras. E a primeira era é a era do cobre, que é um metal bem maleável e ele é a temperatura de fusão dele é bem baixa. Tá? Então o ser humano começou a se especializar, né, em trabalhar o metal pelo cobre, que era o mais fácil. Depois vai passar para o bronze, que é uma liga de cobre com estanho, e só posteriormente que vai para o ferro e depois para o aço. Né? O aço é uma liga de ferro com outros metais, com carbono, né, na verdade. Então existe essa evolução também, né, no trabalho dos metais. O cobre hoje em dia, se a gente for comprar uma ferramenta de cobre, ela é horrível. Né? A gente utiliza o cobre para passar energia, né, para energia elétrica. Mas como ferramenta ele é horrível, porque ele é mole, ele é muito mole, então a faca perde o fio muito rápido, assim como as ferramentas, a enxada vai desgastar muito rápido. Mas naquela época, o anterior a isso tinha sido a pedra, então em comparação com a pedra ele é muito melhor, ele é muito mais fácil de dar o fio, né, e de moldar, né, do que a pedra. A pedra gastou um pouco a pedra, tinha que jogar a pedra fora e arrumar outra pedra, desbastar outra pedra, é um processo muito mais demorado e difícil. Aqui eu encontrei também uma imagem dessas ferramentas de cobre, mas está muito ruim. Eu vou tentar na edição botar
botar uma imagem melhor, tá? Então aqui tem algumas facas, né? Uma ponta de lança, aqui outras pontas de lança e de flecha. Prosseguindo, nesse período também, eles já tinham desenvolvido um sistema de leis. Então, um sistema de leis arcaico, né, rudimentar e baseado nos costumes. Mas já foi o início de um desenvolvimento e uma evolução dessa sociedade. E por último, e provavelmente o mais importante, o desenvolvimento inicial da escrita. Esse sistema egípcio de escrita ficou conhecido como hieroglifos, né? Ficou conhecido posteriormente como hieroglifos, que é uma palavra de origem grega. E é um sistema de escrita pictográfico. O que significa esse sistema pictográfico? Que cada símbolo da escrita, ele significa uma palavra, um conceito, um objeto. É parecido com o sistema de escrita chinês e o japonês, o kanji do Japão. Tá? Então é necessário um grande número, um grande conjunto de símbolos para se ter uma escrita funcional. A gente deve utilizar mais ou menos ali 3.000, 4.000 palavras constantemente, uma boa frequência. Então, para a gente ter uma escrita funcional, a gente precisa de 3.000, 4.000 símbolos para ter uma escrita frequente. Na verdade, se a gente for mensurar todas as palavras do idioma, deve alcançar ali 60, 70 mil palavras. Né? Imagina a quantidade de símbolos, né? E a complexidade de se ter uma escrita funcional desse jeito. Né? Posteriormente, essa escrita egípcia ela vai evoluir. Né? Desse pictográfico, vai continuar com alguns símbolos pictográficos, mas eles vão criar também alguns símbolos que representam fonemas, que é mais ou menos nosso sistema de escrita atual. Então, o nosso alfabeto, o nosso não, né? Mas o conceito de alfabeto, ele vai surgir já no Egito. No Egito Antigo, ali, eles vão evoluindo esse sistema de escrita até que cada símbolo represente uma letra que é um fonema, na verdade. Aqui também está uma imagem de como eram esses símbolos, né? Esses hieroglifos, né? Então, cada símbolo desse representa um conceito ou um objeto. Prosseguindo aqui, agora a gente vai para o ano de 3100 a.C., que é o ano que simboliza a consolidação desse antigo reino. O Egito ele foi unificado em 3100 a.C. Então, nesse ano, a unificação das diversas cidades, então existiam diversas cidades naquele Vale do Nilo, que funcionavam cada uma como um pequeno reino, igual a gente vai ver posteriormente na Europa lá com o feudalismo. E nesse ano, o primeiro, que foi considerado depois o primeiro faraó, que é o Namer ou Menés, ele conseguiu unificar todos esses pequenos reinos e cidades em um grande reino único. E a partir desse momento começa a linhagem dos faraós. Então, os faraós eram considerados filhos do deus Sol, que é mais conhecido como Ra. A gente vai ver posteriormente, quando a gente falar da religião egípcia, nesse momento o Egito ele era politeísta, então existiam vários deuses, várias divindades. Cada cidade, cada província daquela, ou cada pequeno reino daquele, tinha a sua própria divindade local e outras divindades que simbolizavam os fenômenos da natureza. Então, um deus para a água, um deus para o rio e por aí vai. Só que existia em todas elas, praticamente em todas elas, existia o símbolo do deus do sol, né? O grande deus do sol, que era considerado ali a maior das divindades. E aí os faraós eles vão se declarar filhos do deus Sol. E aí isso também impedia eles de se casarem. Então, eles eram proibidos de se casar a menos que eles se casassem com uma de suas irmãs. Isso aqui impedia que o sangue do deus se contaminasse. E por último, os faraós tinham, nesse período, eles tinham uma autoridade limitada pelas leis. Eles não eram absolutos e toda a história do Antigo Egito a gente vai ver que ela vai de alto e baixo essa autoridade dos faraós. Em um momento eles têm uma grande autoridade, né, uma centralização do poder, e em outros momentos os nobres locais, né, os nobres provinciais, eles vão conseguir tomar esse poder dos faraós, assim como os sacerdotes também. Aumenta o poder do sacerdote e diminui o poder do faraó. O contrário também. Né? Então basicamente essa é toda a história do Antigo Egito, essa disputa de poder. Aqui, essa é uma palheta que traz a imagem do primeiro faraó, que é o Menés ou Namer. Aqui é um busto com a imagem dele, né? A qualidade ela tá meio ruim, mas foi o melhor que eu achei aqui. E aí, mas dá para ver bem as características físicas se foi retratado de maneira fiel. Essa é uma imagem do deus Ra, né? Ele é simbolizado sempre com um corpo humano, com uma cabeça de falcão, e em cima dele tem sempre esse símbolo aqui vermelho, que eu não sei exatamente o que é, mas é um círculo vermelho com uma cobra envolvendo. Prosseguindo aqui, nesse período ainda do Antigo Reino,
Não existia uma separação clara entre a religião e a política, né? Tudo era muito misturado. O reino era, a vida social era muito religiosa, né? Assim como a vida política. Os sacerdotes, durante esse período, os sacerdotes eram os principais súditos do faraó. E o próprio faraó era considerado o sumo sacerdote. Nesse período, o governo era caracterizado por uma atitude pacífica, né? Principalmente em relação à invasão de outros locais. Como eu falei ali no início, aquela proteção que o deserto dava para aquela região, para o Antigo Egito, fez com que eles também não tivessem muita preocupação em buscar novos territórios. Eles estavam muito mais preocupados na vida, naquela sociedade ali, na vida da sociedade em si, ali do Egito. E como não havia invasões também externas, eles não tinham muito com o que se preocupar. Isso é um ponto positivo, mas também é uma desvantagem, porque isso aí deu a liberdade dos governantes naquele momento se preocuparem, como não tinha muita preocupação externa, eles se preocupavam muito com a parte religiosa e para eles o símbolo o status do seu reino, do seu reinado, era a construção das pirâmides. Então, quanto maior a pirâmide, quanto maior a construção que ele fazia no período do seu reinado, melhor tinha sido o seu reinado. E isso também levou a um gasto excessivo dos governos ali, dos faraós, né, com essa preocupação das pirâmides, que a gente vai ver que é um dos principais fatores para a queda do antigo reino, que na verdade a gente já vai começar agora a falar dela. E aí, como já tá cheio aqui, eu vou trazer uma seta aqui para baixo, passando por tudo, aí ficou feio pra caramba. Pronto, agora tá mais bonitinho. Aqui em 2200 a.C. ocorre, né, acontece a queda do antigo reino. E aí, o primeiro dos fatores que levou à queda são as receitas São as receitas governamentais exauridas pela construção das pirâmides. Que, se a gente for parar para pensar, isso aconteceu em 3000 a.C. É uma tarefa gigantesca. Até hoje, os historiadores, né, os pesquisadores têm dificuldade de entender como é que eles conseguiram, com a tecnologia que havia naquela época, construir, né, fazer uma construção das pirâmides daquele tamanho. Então, cada bloco daquele, né, de pedra pesa toneladas. É um desafio entender como é que foi. A hipótese com maior probabilidade é que eles utilizaram grandes rampas que iam levando para cada nível da pirâmide, né? Então eles arrastavam aquelas pedras por grandes rampas, né, manualmente, né, até subir aquelas pedras até o topo das pirâmides ali. E começava a construção por baixo, né, obviamente, e ia subindo. E existem diversas teorias de como eram essas rampas, né? Se era uma grande rampa por fora, se eram rampas internas, se eram várias rampas por fora, né? Então existem imagens disso aí, eu vou tentar buscar e colocar na edição. E o segundo fator foram os nobres provinciais. Então, os nobres provinciais começaram a usurpar o poder do faraó, até que o faraó se tornasse uma figura praticamente sem função. Então, toda essa história do antigo reino, o faraó nunca teve um exército consolidado, ou uma milícia. As milícias eram em cada estado, ou cada província, né? Cada cidade tinha sua milícia, mas o faraó não tinha uma milícia central, uma milícia que estivesse na mão dele. Então, com o passar do tempo, os nobres começaram a perceber que eles tinham mais poder do que o faraó, porque eles que controlavam os exércitos. O faraó ele podia convocar, né, essas milícias para prestarem serviço, e geralmente isso acontecia para a prestação do serviço comunitário, uma espécie de serviço comunitário, que boa parte desse serviço era a construção das pirâmides. E aí, a partir desse ano de 2200, dá o início a que é conhecida como a Primeira Era Intermediária. Aqui começa a Primeira Era Intermediária, que ela vai se estender de 2200 até 2040, ou aí tem historiadores que colocam 2040 e historiadores que colocam 2000 a.C. Essa Era Intermediária, ela vai se caracterizar pela descentralização do Estado, né, do Egito, tem a volta dos diversos principados, né, a criação de diversos principados. É um período de caos político, e que vai coincidir com o surgimento dos problemas internos, de banditismo interno e também com as primeiras invasões estrangeiras. Nesse momento vai acabar aquele espírito de paz e prosperidade, né, que reinava ali naquela região. Então agora a gente vai ver o Médio Reino, né? Depois do fim daquela Primeira Era Intermediária, começa o Médio Reino, né? Que ele começa ali em 2040 ou 2000 antes de Cristo e vai até 1786. Esse período ele vai começar após o aparecimento da 11ª dinastia,
Durante a Era Intermediária, continuaram existindo as dinastias dos faraós, né? Só que, como perderam o seu poder político, perderam a importância. E vai retornar essa importância com a 11ª dinastia. Aqui, especificamente, com a figura de Mentuhotep II, que é conhecido como o Unificador. Aqui é a estátua, uma das estátuas desse faraó, do Mentuhotep II. E aí, mesmo depois dessa unificação, essa 11ª dinastia não teve poder suficiente para lutar contra os nobres das províncias. Esse enfrentamento dos nobres vai acontecer já com o aparecimento da 12ª dinastia, que é logo depois do fim do reinado do Mentuhotep II, em 1990 a.C. Aí aqui o primeiro faraó dessa dinastia, Amenemhat I. É assim que fala o nome dele? Não sabemos, mas vamos falar desse jeito. Então tá aqui uma figura, um desenho do Amenemhat I. Então a partir dele, ali a 12ª dinastia conseguiu estabelecer um governo forte, que só foi possível através de uma aliança com a classe média, que ali era representada pelos funcionários do governo, pelos mercadores e pelos artífices camponeses, agricultores. Esse período do Médio Reino, ele se caracterizou por progressos em justiça social e desenvolvimento intelectual. Então, como eles já não viviam mais aquele período de paz praticamente absoluta, e eles já tinham vencido um período ali na Era Intermediária, na Primeira Era Intermediária, de dificuldades e caos político, nesse segundo reino ele vai se caracterizar por uma preocupação maior, né, com a vida, um caráter social ali do reino em si. Primeiro que o faraó ele vai ter que estabelecer essa aliança com a classe média, né, com a classe média daquela época, para voltar a ter algum poder. Isso vai forçar com que ele tenha também uma preocupação com essas classes durante o seu governo. E aí, esses progressos eles vão se caracterizar, primeiro, nas obras públicas, então o abandono, ou pelo menos a diminuição da importância da construção das pirâmides, né? E passou a realizar obras públicas que beneficiavam a população como um todo. E aí os exemplos dessas obras são sistemas de irrigação e drenagem, né? O aperfeiçoamento dos sistemas que já existiam, a construção de fortificações para a defesa do reino, e também a construção de canais de passagem nas cataratas do rio, para melhorar a mobilidade ali no próprio Rio Nilo, que tem algumas cataratas que impediam a navegação nesses trechos. E aí outro progresso social da época foi a democratização da religião, que no antigo reino ali, ela era muito focada ali no faraó, nos seus sacerdotes, né? E nesse momento ela vai se democratizar, né? Vai se espalhar por toda a população. Primeiro, esse movimento acontece com a construção de templos e também com o enfraquecimento do poder dos sacerdotes. A gente vai ver na parte de religião, no próximo vídeo, que existe também uma evolução da própria religião em si, que antes tinha diversos deuses, diversas divindades e diversos cultos. Ela passa a ter basicamente dois cultos principais, né? Que é o culto a Ra, que é o deus do sol, e o culto a Osíris, que é um deus da natureza, que tem uma lenda interessante que vai causar uma identificação com a população em geral, com o agricultor ali, com o camponês comum. E por último, desse período, ele é considerada a Era de Ouro do Egito Antigo. Por todos esses progressos sociais, né, da vida da sociedade em si, ele é considerado a Era de Ouro do Egito Antigo, que agora está poluído. Vou puxar por aqui uma seta, também ficou feio pra caramba. Tá bom. E aí, isso vai durar até 1786 a.C., quando há a queda da 12ª dinastia, né, e o início da Segunda Era Intermediária. O primeiro motivo é uma contra-revolução, uma contra-revolta dos nobres. Então, os nobres que perderam poder com a ascensão da 12ª dinastia conseguem, nesse momento ali, causar uma nova revolução, ou uma nova revolta, né? Revolução, termo forte. E aí, nesse momento, os faraós perdem o poder novamente. Aquelas obras e o progresso alcançado pela 12ª dinastia vão cair por terra. E aí, novamente, o período de caos interno, coincidido com o período de invasões estrangeiras.
Em 1750, ou 36 anos depois, né, dessa revolta e do fim do Médio Reino, acontece a invasão dos Ixos, né, que é uma palavra que significava dominadores de terras estrangeiras. Esses Ixos eram um povo de grande capacidade e eficiência militar, diferente do povo egípcio até aquele momento, que como eles não tinham tido grandes problemas de guerra, eles poucos tinham se desenvolvido nesse aspecto. Um grande diferencial é que os Ixos utilizavam cavalos e carros de combate, que eram aqueles carros puxados a cavalos, né, que o guerreiro ia ali atrás, né? Essa invasão vai trazer uma grande influência para a história do Egito. E essa grande influência, porque primeiro eles vão trazer esses métodos de guerra para o Egito, né? Vão dar o primeiro contato dessa sociedade egípcia com métodos de guerra. E em segundo lugar, porque eles vão submeter os egípcios a uma grande vergonha, né? E humilhação. Durante esse período que eles vão dominar ali o Egito. E aí o último período histórico ali político é o Império, que vai começar em 1575 e vai ter fim ali em 1087 a.C. Então, primeiro, em 1575 a.C., né, tem ali uma revolta dos governantes do norte, lá do norte do Egito, vai obter sucesso e expulsar ali os Ixos, né, que são os invasores. E apesar dessa revolta ter começado ali no norte do Egito, né, sob a liderança dos governantes ali do norte, ela tem a colaboração da maior parte dos egípcios do sul também. A gente viu isso aí no vídeo sobre o Mackinder, né? O Mackinder ele fala que para criar um sentimento de nacionalidade, né, um espírito nacional, é preciso um invasor, né, uma pressão externa ou uma figura política desprezível, né, que todo mundo abjeta, que todo mundo deteste. Isso vai causar a união, né, e a formação do espírito nacional. É exatamente o que aconteceu. Sempre existiu essa grande disputa entre os nobres e principalmente entre o norte e o sul do Egito, né? E nesse período aí, como tem essa invasão e esse período de dominação, os egípcios ali eles vão meio que se unir, né, para expulsar esse invasor. A gente vai agora para a última parte histórica, que é a fase do Império. Então, em 1575, aquela revolta dos nobres ali que conseguiu expulsar os Ixos do território egípcio, ela foi liderada, né, ela teve um líder, que é o Amoses, né, que foi o fundador da 13ª dinastia. Na verdade, é fundador da 18ª dinastia. E aí, o Amoses, né, esse líder, né, que é o herói dessa vitória contra os invasores, ele se torna um déspota. E aí o déspota é o tirano, né? É o autoritário. Para expulsar ali os invasores, né? Os Ixos, esses nobres eles reuniram uma força, né? Um exército considerável. E aí depois de conseguir expulsar e tomar o poder, o Amoses ele não vai dispersar esse exército, ele vai continuar com o poder desse exército na mão. E aí o governo desse momento é o regime mais forte, né? Com maior poder militar que já governou o Egito. Exatamente pela grande força que foi reunida, né, e não foi desmobilizada. E aí, a gente vale lembrar que nos outros momentos históricos, o faraó ele não tinha esse poder, esses exércitos, não tinha um exército, não tinha uma milícia, tanto no Antigo Reino como no Médio Reino. E a partir desse momento, no Império, depois da derrota militar, depois do contato com as estratégias militares, com a utilização de força que os Ixos trouxeram para o Egito, a natureza, tanto da sociedade como do próprio governo, vai ser modificada. É esse período do Império. Nesse período houve a sucessão de 3 dinastias, a 18ª, 19ª e 20ª dinastia. Uma política de governo imperialista agressiva. Então, a partir desse momento, o Egito vai passar a buscar anexar outros territórios, né, fora da sua área ali. Então vão acontecer invasões e anexação dos territórios da Palestina e da Síria.
Essas imagens aqui eu esqueci de mostrar, né? Aqui é uma representação da luta, né, contra os Ixos. Aqui já os egípcios aqui utilizando os cavalos também e esses carros de guerra, né, que os Ixos trouxeram. Aqui é a figura do faraó, desse Amoses. Aqui outra representação, né, dessa luta. E esse é o território, né, do Império do Império Egípcio, né? E aqui a gente pode ver que houve a extensão do território para a região da Palestina, né, e da Síria. Aqui, ó, o domínio. Então, o domínio que se estendia do Eufrates até as últimas cataratas do Nilo. O Eufrates, né, a região da Mesopotâmia, ela fica entre o Eufrates e o Tigres, né? Então, essa região aqui entre os dois rios, né? Então, o domínio chegou até essa região aqui da Mesopotâmia. Só que aí por volta do século XII a.C., todo esse domínio já tinha sido perdido. Essas regiões que foram anexadas já tinham sido perdidas. O último grande faraó foi Ramsés III, que reinou de 1182 a 1151. A partir daí, houve uma sucessão de vários faraós que não tiveram importância histórica e, consequentemente, o poder do Egito foi diminuindo. E aí é um processo de declínio do Império acelerado. O processo de declínio do Império é acelerado pelo crescente poder dos sacerdotes. Mais uma vez, aquela disputa, né, que vai sempre acontecer entre o poder do faraó e os sacerdotes. E aqui a gente já vai para a queda do Egito. Essa queda ela vai acontecer de meados do século X, e aí é o século X a.C., até o fim do século VIII. E nesse período, o Egito vai ser governado por uma dinastia de líbios. A Líbia é um território ali do norte da África. Então, é uma população que vem ali do oeste ali, né, ainda no norte da África. Eu peguei ali um print pra gente ver. Então, a Líbia é aqui, ó, a oeste do Egito, né? Aqui é o Egito, aqui é essa região do antigo Egito, da civilização, e aqui é a Líbia. Então, uma população invasora, né? Invadiu aqui da Líbia e uma dinastia de faraós dessa população que vai dominar o Egito nesse período, entre o século X e o século VIII ali antes de Cristo. Posteriormente, essa dinastia de líbios vai ser substituída por dinastias de etíopes e de núbios. E aqui, mais uma vez, eu peguei o mapa, né? Então, aqui está o Egito, né? O Vale do Nilo, e a Etiópia é bem aqui embaixo, bem ao sul, depois do fim do deserto. Mais uma dinastia invasora. E aí, prosseguindo, aqui já em 670 a.C., o Egito vai ser conquistado pelo Império Assírio. Aqui, ó, nesse mapa a gente consegue ver, né, o que foi esse Império Assírio. Foi um império localizado ali na região da Mesopotâmia, o Eufrates, aqui é o Tigres, né, e essa região do meio é considerada a região da Mesopotâmia. E aí esse Império Assírio estava ali no meio, né, dessa região. Esse período de 670 a.C., o Egito vai ser conquistado por esse império. Eu vou botar aqui, mas é de 670 a 662. Então é apenas um período pequeno, um período de apenas 8 anos. E aí os egípcios conquistam sua liberdade, mas novamente em 525 a.C. eles vão ser conquistados novamente, só que dessa vez pelo Império Persa. A região da Pérsia, né? O Império Persa é onde atualmente é o Irã, acima ali daquela península arábica ali, né? E aí, a partir daí, nunca mais a antiga civilização egípcia vai retornar, né? Depois dessa conquista pela Pérsia. O Egito vai continuar, existe até hoje, mas nunca mais no mesmo modelo, né, da antiga civilização. Então, pessoal, é isso aí por hoje. A gente vai ficando por aqui. Esse vídeo já tá bem grande já, né? Nos outros vídeos ali, pelo menos eu vou fazer mais um vídeo, a gente vai ver a religião, vai falar sobre a religião egípcia, as conquistas intelectuais. É um período muito grande da história, tá? Então foi bem resumido, mas para a gente ter uma ideia, do que aconteceu, né? De como evoluiu essa civilização, os fatores que levaram à formação inicial dessa civilização e como ela vai evoluindo depois. E a gente vê que aquela área ali do entorno do mar Mediterrâneo é o grande caldeirão das civilizações. Então ali começaram
ocorreram mais ou menos ao mesmo tempo, né, as primeiras civilizações, pelo menos do nosso ponto de vista ocidental. Eu pretendo estudar também mais para o futuro parte do desenvolvimento da civilização chinesa, hindu também, ali, indiana, né, que também são bem antigas, mas do nosso ponto de vista ocidental, essa região do Mediterrâneo ali é a base da formação das civilizações, né, das primeiras civilizações. A gente vai ver nos próximos capítulos do livro, vai ter a Mesopotâmica, depois aqueles pequenos territórios ali também tem algumas civilizações interessantes, e a hebraica, né? E aí a partir daí o livro vai partir para a civilização greco-romana, que aí já se aproxima bem da nossa civilização ocidental, né? O que a gente tem de padronizado aí como civilização ocidental. Beleza? Quem gostou aí do vídeo, tá gostando desse tipo de vídeo, se inscreve aí, por favor, deixa o like, né? Deixa um comentário que eu vou responder aí todos os comentários, tá? E eu gostaria de agradecer o pessoal que se inscreveu, né? Estamos chegando aos 20 inscritos, que era a meta aí pro fim do mês. Valeu, um abraço.